Meu nome é José Abdala Relayel Neto, eu sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, que é uma instituição do Rio de Janeiro. Nós não temos cursos de graduação, temos só cursos de pós-graduação. Bom, minha área de pesquisa é a física teórica de altas energias, né, que é uma área ampla, dentro da qual nós temos áreas como, por exemplo, a teoria quântica de campos. Eu sou mais particularmente dessa área, teoria quântica de campos, que é uma área que tem uma grande uma amplitude, né, bastante vasta de atuação, seja na física de partículas, né, que é onde a área praticamente surgiu na década de 20, né, a teoria quântica de campos ela surge em conexão com a física de partículas, né, com a instauração da física de partículas. Hoje essa área ela é muito ampla, ela se aplica inclusive a questões de física da matéria condensada, é uma área que está presente também na física nuclear, na astrofísica, é uma área que se amplificou bastante. Dentro da teoria quântica de campos, a minha área de atuação mais, vamos dizer assim, mais específica é a chamada construção e estudo de teorias supersimétricas. O que seriam as teorias supersimétricas? Na verdade, o que seria supersimetria? Um conceito muito importante em física é o conceito de simetria, né? A palavra tem um significado que já um pouco fala por si. Sim, né, que é um prefixo grego, e metria. Metria é medida. Sim é uma conformidade, uma harmonia. Então, a simetria é uma uniformidade, uma certa afinidade, uma certa harmonia de medidas. E nós falamos isso diariamente, né, no nosso discurso, mesmo no senso comum, a gente fala situações simétricas, situações assimétricas, uma simetria de oportunidades, ou então as oportunidades são assimétricas, uns têm mais oportunidades do que outros. Então, a simetria é essa palavra, que significa harmonia de medidas. Em física, né, sobretudo na nossa área, nós usamos o conceito de simetria dentro de uma perspectiva mais técnica, que é a seguinte: um sistema físico, ele tem uma certa configuração, ele se apresenta com uma certa configuração. E essa configuração tem uma certa energia. Então, os sistemas físicos, né, eles se apresentam em certos estados de energia. E nós podemos reconfigurar o sistema, mudar a disposição do sistema, dos objetos que constituem esse sistema, mas a energia deles, nessa mudança, pode não se alterar. Então, quando um sistema físico é sujeito a uma certa transformação, uma reconfiguração, diferente da anterior, pode ser muito diferente, mas a energia não muda, nós falamos de uma simetria. Então, isso é a simetria em física, é uma transformação que não altera a energia de um sistema. E isso tem um impacto imediato, né, na nossa visão de natureza, na visão de natureza da física. Por exemplo, o elétron tem a mesma massa que uma outra partícula que foi descoberta na década de 30, chamada positron, que é o antielétron. Então, são duas partículas distintas, com cargas elétricas opostas, mas com a mesma massa. Isso reflete uma situação de simetria, porque na relatividade, massa é energia, né? A gente já sabe aquela famosa expressão E igual a mc2. Então, se o elétron e o pósitron têm a mesma massa, eles têm a mesma energia de repouso. Então, eu passei de um objeto para outro, e eu não mudei a energia, não mudei a massa. Então, o elétron e o pósitron é como se fossem duas configurações do mesmo objeto. Um é a partícula e o outro é a antipartícula. O próton e o nêutron, que estão no núcleo atômico, são muito diferentes. Um tem carga, o próton é carregado, o nêutron não é carregado, mas eles têm quase, muito aproximadamente, a mesma massa. Então, isso reflete uma situação de quase simetria. O próton e o nêutron não são exatamente simétricos, mas eles são sujeitos a uma quase simetria, e nós chamamos essa simetria de espin isotópico. Então, a busca de simetrias em física ela é muito importante, porque ela nos mostra que, se nós conhecemos uma partícula, talvez, com o conceito de simetria, a gente possa imaginar que essa partícula tem um certo parceiro, que nós ainda não conhecemos, mas cuja existência a gente pode prever. Então,
a busca de simetrias em física é muito importante, porque é uma espécie quase que de um trabalho arqueológico. Descobrindo uma certa partícula, você pode começar a buscar saber, através de regras de simetria, transformações de simetria, se essa partícula é parte de um conjunto mais amplo de outras partículas que ainda não são conhecidas. E esse procedimento de simetrias levou à previsão de muitas partículas muito antes de suas descobertas, feitas experimentalmente. Nós estamos falando, então, de uma perspectiva mais teórica, né, que precede ao experimento. Então, a previsão feita pela teoria, ela pode te levar a pensar num experimento para ver se esse experimento vai comprovar a tua teoria ou não. Então, ao longo do século XX, sobretudo a partir de, basicamente, o ano-chave, 1928, começou-se esse procedimento de estudo de simetrias para compreensão dos sistemas físicos, buscar as simetrias de um sistema físico. Ou seja, todas as transformações que nós podemos fazer, reconfigurar esse sistema sem mudar a energia dele. Isso pode nos dar informação sobre estados que a gente ainda não percebeu desse sistema, ou então novas entidades, novas partículas. Daí o que é a supersimetria? Né? Então eu estou falando de uma simetria, agora eu estou falando de uma supersimetria. A supersimetria é um passo além, é sempre uma simetria, mas é uma simetria que vai mais longe um pouquinho. Ela começa além de olhar aquilo que é a estrutura do espaço e do tempo, ela vai talvez buscar congregar partículas que, no nosso conhecimento normal, são partículas que pertencem a duas categorias de entidades diferentes em física, os chamados férmions e os chamados bósons. Os férmions são partículas que não podem muito se aglutinar, ao passo que os bósons são partículas que podem se condensar. Então, nós temos uma dicotomia na física de partículas que são férmions e bósons. O elétron, por exemplo, é um caso de férmion. Se nós formos olhar, por exemplo, o famoso bóson de Higgs, ele é um bóson, é uma outra categoria de partículas, que são caracterizadas por uma entidade física chamada spin. Bom, então só para a gente colocar, a supersimetria ela vai fazer essa busca de que a cada partícula conhecida, se nós conhecemos os férmions na natureza, ou se nós conhecemos outras partículas que são bósons na natureza, elas podem ser objetos que nós já conhecemos, mas que são parceiras de partículas que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não descobriu. Então, a busca, a construção de teorias supersimétricas, ela vai muito nessa direção, de nós percebermos quais são as partículas conhecidas e quais são as partículas ainda não conhecidas que poderiam vir a ser parceiras dessas partículas através dessa supersimetria. Isso tem tido desdobramentos importantes em conexão com o estudo da matéria escura. Então, a matéria escura que nós sabemos que existe hoje no universo e que compõe cerca de 20%, 26% da matéria do universo, ela é a matéria escura e ela pode ter uma grande constituição a partir dessas partículas supersimétricas. Então, essa é a minha área de pesquisa. A supersimetria também tem uma aplicação no estudo de novas teorias de gravidade, né? Estudo de gravidade quântica. A supersimetria tem uma aplicação, tem tido também uma aplicação no desenvolvimento dessa área, como também da teoria de cordas. Então, eu estou só finalizando a pesquisa que eu faço, junto com os colegas do CBPF, na direção de construir e buscar novas modalidades de teorias supersimétricas, pensando, né, na possível correlação destas com a física de partículas e também não só com a física de partículas, mas com a própria compreensão daquilo que podem ser teorias mais fundamentais para a gente começar a compreender a origem das forças fundamentais da natureza. Então, os que estiverem interessados, é só entrar no site do CBPF e procurar, entrar em contato conosco ou procurar as linhas de trabalho que nós desenvolvemos. Queria agradecer a atenção e, digamos, colocar as ordens, né, para qualquer pessoa que queira interagir através do CBPF.